Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Então nós vamos continuar com o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando Gênesis 41, 17 a 36. O título é José interpreta os sonhos do faraó. A última parte. Lembrando da aula passada que José estava preso e o copeiro do faraó lembrou de José. Lembra? Então, aí o faraó mandou chamar José para ver se ele interpreta os sonhos que ele teve. Aí, hoje, o faraó, falou com José. Ele contou o seu primeiro sonho, que ele disse que estava na beira do rio Nilo e do rio Nilo saíram 7 vacas grandes, bonitas, e começaram a pastar no ao lado do lago, do rio. E depois saíram mais 7 vacas, agora todas elas feias, magras, terríveis, e se juntaram com as outras vacas que saíram antes. Nunca viu igual. O faraó ficou tão assustado. E as vacas feias e magras comeram as 7 vacas boas, magras. Mas mesmo assim, essas 7 vacas magras permaneciam feias, terríveis. E agora o faraó também contou o segundo sonho. Ele falou que nasceram 7 espigas de trigo, boas, bonitas. Também nasceram 7 espigas feias, bem pequenas. E essas 7 espigas feias, terríveis, eles engoliram as 7 espigas boas. E disse também o faraó que ele chamou todas as pessoas que pudessem interpretar esses sonhos, os magos, os mágicos, mas ninguém conseguiram interpretar os sonhos. Então, José disse ao faraó: esses 2 sonhos têm o mesmo significado. Os 7 vacas boas, gordas, são 7 anos. E as 7 vacas magras, feias, também são 7 anos. E também as 7 vacas feias, que é o segundo sonho, e magras, e as espigas secas, miúdas, são 7 anos. Agora, esses são 7 anos de fome. E também José disse: é Deus que está
mostrando ao faraó que ele vai fazer. Também diz também, Deus mostrou 2 vezes esse sonho, porque ele já decidiu que ele vai fazer aquilo que ele está mostrando através dos sonhos. E ele tem pressa em realizar aquilo que ele já decidiu. Então, depois ele falou sobre os 7 anos que as vacas feias, as vacas que são magras, são 7 anos de fome. E agora, 7 anos que são boas, farturas, são representadas pelas vacas gordas, bonitas, e também são representadas nos 7 espigas de trigo que são grandes, bonitas. E falou, depois de 7 anos de fartura, onde a terra do Egito dará muitas colheitas de trigos, virão 7 anos de muita fome. E que, durante esse tempo, as pessoas esquecerão como foi Egito no passado, que foi rico, que tinha muita fartura. E José aconselhou então o faraó. Disse a faraó que ele procurasse um homem sábio, honesto, de confiança, para comandar a terra do Egito. E também deveria colocar pessoas responsáveis para esse trabalho de recolher 20% de toda a colheita de trigo do Egito durante esses 7 anos de prosperidade, de abundância. Então, foi esse o conselho que José deu para Faraó. Então, terão que guardar durante esses 7 anos de fartura o máximo de trigos com a liderança principal do faraó. E os trigos serão guardados nas cidades onde são produzidos os trigos. Então ele falou, os trigos que serão guardados durante esses 7 anos serão usados quando vier os 7 anos de fome, para que ninguém morra de fome. Esse foi o significado dos sonhos do faraó e o conselho que José deu para faraó. Sim, foi Deus que usou através de José para falar sobre o sonho e os conselhos. Então, vamos parar por aqui e na próxima aula nós vamos continuando o que vai acontecer. Ok? Então, vamos para a nossa lição de hoje. Então, chegou o tempo em que Deus começou a usar José. Deus até aqui
preparou José para essa grande missão que nós vamos estar começando a partir de hoje. Essa grande propósito de Deus na vida de José. José foi aprovado por todas as dificuldades que ele passou, né? Vocês lembram de várias dificuldades, várias tentações que apareceram até aqui. E José, ele foi aprovado. Ele não caiu nas tentações, mesmo nas dificuldades. Ele passou. Deus aprovou. E ele agora está preparado para essa grande missão. Ok? Assim também Deus age conosco. Se você crê em Jesus e tem seu Senhor e seu Salvador. Como temos passado pela dificuldade? Principalmente nesse tempo. Muitas coisas têm acontecido, né? Nesse tempo. Nós temos reclamado ou nós não estamos nem aí com as coisas que estão acontecendo, ou tem ficado depressivo, sem força, sem coragem para enfrentar essa dificuldade. Ou você tem confiado em Deus e aprendido que Deus que nos sustenta e cuida de nós. Ok? Então, chegou o momento onde Deus começou a usar José. Se você lembrar das várias dificuldades que ele teve desde quando ele saiu da terra de seus pais até chegar no Egito. É só você relembrar um pouquinho a história de José. Todos os problemas, todas as situações adversas que ele enfrentou. Não foi à toa. Foi para preparar ele para esse grande propósito de Deus. E nós vamos ver daqui para frente Deus usando ele muito, muito mesmo. Mais do que ele propriamente pensava. Então, Deus também age conosco desse jeito. Nesse tempo, temos enfrentado por muita dificuldade. Alguns estão depressivos, sem coragem de fazer coisas, ou até viver. Temos ouvido muitas histórias, notícias sobre até crianças, adolescentes que passam por muita dificuldade nesse tempo. E não sei como você está, mas se você tem passado por dificuldade, tanto na parte emocional, você está desanimado, desencorajado ou desencorajada, lembra da história de José. Ele enfrentou muitas dificuldades, perseguições, mas ele não desanimou. Ele continuou firme em Deus. Pois Deus estava com ele. Então, meu encorajamento é que se você estiver passando por muita dificuldade e você não sabe o que fazer, recorra a Deus. Confie nele. Entregue a sua vida a Ele. Em Jesus.
Ele tem um propósito para você. Assim como Deus teve um propósito com José. Mas até lá ele enfrentou por muita dificuldade, por várias provações. E não é diferente a nós. Através das provações, Deus nos ensina. Deus nos molda nosso coração, nossa maneira de viver. Então, confie em Deus. Entregue sua vida a Jesus. E essa é a melhor decisão que a gente pode ter. E Ele vai cuidar de você. Ok? Então, Deus abençoe. E vamos lá.